Olá pessoal, meu nome é Camila. Hoje eu vou dar algumas dicas para concurso de professor. Estamos com o edital aberto para o cargo de diretor de escola e professor de educação especial da banca Avança na Prefeitura de Louveira. Então, o meu foco será esse. Então, eu peguei algumas provas anteriores da banca, analisei o que mais cai de português, matemática, raciocínio lógico, informática e um pouquinho também de atualidades. Bom, então vamos começar com português para vocês entenderem que essa banca é um pouquinho diferente, por exemplo, da VUNESP, que teve uma grande presença aqui na região de Jundiaí, ela teve concurso na Várzea, Jundiaí ela tá pegando todos os concursos. Então a gente fez uma análise voltada para a banca, porque é importante analisar como a banca cobra para a gente estudar certinho. Então, ao contrário da banca VUNESP, essa banca Avança, ela é uma banca bem nova e as provas dela de português são poucas questões, são 5 questões, e é sempre focado muito mais em morfologia, classes de palavras. Coisa que a VUNESP até cobra, mas bem pouco, né? Então, vamos lá. De 500, peguei uma colinha, de 562 questões que eu analisei, dessas são crase, 38 questões. Então, ela cobra bastante crase. Interpretação de texto é o que mais ela cobra, 181. Na parte de ortografia, são 18 questões. Classes de palavras são 157, então tá bem ali com interpretação de texto. Daí ela cobrou algumas coisinhas de fonemas, mas eu analisei que são provas mais para ensino fundamental ou então para cargo de professor mesmo, de língua portuguesa, né? Daí figura de linguagem foram 7 questões. Mas então, sintaxe teve bem pouco, a gente viu que foram 46 questões. Não é uma coisa para se largar, mas eu diria que o foco maior deveria ser interpretação de texto. Se você tem dificuldade de interpretar texto, leia bastante, responda questões anteriores, até mesmo de outras bancas. Outra coisa é a classe de palavras. Então, muitas questões ela perguntava qual classe pertencia. Então, tinha lá uma palavra, né? E ela perguntava se era advérbio, se era adjetivo, coisas assim que são relativamente fáceis, né? É a base da língua portuguesa. Então, resgata. Uma coisa que eu também percebi que ela fala muito sobre coletivos. E ela pega uns coletivos bem difíceis, bem fora da nossa realidade. Então, analisa bastante coletivos, classes de palavras, ela também cobra bastante a questão se é a junção das palavras, né? Palavras compostas. Se é por justaposição, se é... Agora eu não lembro os termos, mas essa parte da união, o que que é? E então é muito importante pegar essa base eu acho que é a que mais cai. Daí na sintaxe, ela cobrou um pouquinho de concordância, principalmente verbal. Regência foi bem pouco mesmo, mas teve alguma coisinha. E teve algumas coisas para analisar se era objeto direto, se era indireto, teve bem pouco disso. Mas a pontuação teve sobre vírgula, teve algumas questões sobre vírgula, não muita coisa, foram bem pouquinhas, e era mais sobre uma parte deslocada, né? Se a vírgula estava coerente ou não. Bom, acho que sinônimo e antônimo ela cobra também, ela cobra bastante. Então acho que é mais isso, de língua portuguesa. Então foca principalmente na morfologia. Já na matemática, ela cobrou, foram 85 questões e estava bem assim, porcentagem, tinha um pouquinho de MMC, tinha um pouquinho de juros simples, ela cobrou também. E ela cobrou um pouco também de raciocínio lógico. Então, em raciocínio lógico, ela cobra sequência, sequenciação. Então, tem lá várias, ou imagem, ou números.
e tem que ter uma lógica. Qual que é o próximo termo? Ela cobra bastante isso. Equivalência lógica ela também cobrou, que faz parte daquela tabelinha verdade ou falso. Então ela cobrou um pouquinho disso. Diagrama de Venn, eu achei uma, mas eu fiz uma outra que não estava lá na minha lista de questões. Mas ela cobra diagrama de Venn. Combinação, análise combinatória também teve uma questão. E teve uma sobre todo, nenhum, algum. Então teve um pouquinho disso. Então estuda aí, raciocínio lógico. Depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando direitinho as questões, dando dicas também de outras pessoas que têm aula no YouTube, porque eu não sou professora disso, mas é bem legal vocês estudarem essa parte. Matemática, então, é isso, MMC, razão e proporção, juros simples, tinha umas expressões bem simples, equação de primeiro grau também teve alguma coisinha, bem pouco. Parte de geometria também teve, principalmente plana, achar área, achar perímetro, de triângulo também, de retângulo, quadrado quase não vi. Mas ângulo, ela pede também bastante ângulo, então estuda ângulo. Ela deu bastante ângulo, principalmente em retas transversais, né? Tinha umas retas paralelas e uma transversal. Então ela pedia o ângulo. Acho que mais isso. Volume ela pediu também bastante. Então dá uma estudadinha em geometria. Informática é bem variado. Não consegui assim achar uma coisa que ela explore mais. Tinha coisas que eu achei bem fora da realidade, como história de redes, perguntando quem é o criador, coisas que a gente não usa, né? Não tem necessidade. E ela cobra teclas de atalho, e principalmente não as usuais. Algumas coisas de e-mail, como mandar e-mail, um pouco do Windows, né? A parte de teclas de atalho, ela perguntava também sobre de informática, ela cobrava também sobre Windows, né? Excel, PowerPoint, ela colocava algumas imagens, o ícone, né? E perguntava qual que era. Excel tinha poucas fórmulas mesmo. E as fórmulas que eu analisei, não analisei tantas, era muito soma, que é bem simples, para ver se você sabia como estruturar. Bom, essa é a informática. Informática é a parte que eu acho que pega um pouquinho mais, porque é um leque muito grande e ela explora tudo mesmo. Não tem, assim, que nem a história da rede não tem sentido pra gente. A gente não precisa estudar isso. E ela cobra. E não era um cargo específico para isso, tá? Era uma prova de um cargo, acho que era de parte administrativa, não lembro se era secretário, não tinha necessidade. Já na atualidade, eu tentei analisar se era mais cobrado de acordo com a data da prova, se era bem próximo às questões, né? Então, teve uma prova que eu analisei que 3, 4 meses anteriores eram as questões. Só que teve outras que não. Foi um ano e meio, antes, foi 3 meses antes na mesma prova. Então, ela não tem uma coerência. E ela cobra de tudo. Desde eventos, né, que tenha sobre o clima, os fóruns, até quem foi presidente de não sei o quê, quem que agora foi nomeado para ministro, ela cobra tudo. Sobre Olimpíadas, sobre a guerra, tudo. Então, foca em tudo. Não dá para excluir nada. E são 5 questões, né? 5 questões faz muita diferença. Já a parte de específico, eu ainda não analisei. O que eu vi é que ela cobra a literalidade da lei. Então, algumas coisas eu consigo falar que ela cobra a literalidade da lei. Então, o que significa? Leia a lei. Parte de autores, o pouco que eu vi, ela não coloca quem é o autor, mas sim a ideia, né? Então, ela não coloca assim, segundo, que nem a Vanessa Paia, que segundo o livro tal, ou então segundo o autor tal, qual é tal. Não faz isso. Ela coloca uma parte ou uma explicaçãozinha e daí ela tem as perguntas, mas não menciona nada, não menciona a que livro se refere. Não posso te dizer
se é tudo assim, porque eu só analisei algumas questões, mas é isso que eu percebi. Então, a minha dica seria mais voltada para português, matemática, raciocínio lógico, né, que está dentro da matemática, um pouquinho de informática, que eu não consegui ajudar muito, e atualidades, foca em tudo mesmo, não tem como dizer alguma data específica, mas pega vídeos anteriores no YouTube mesmo, tem bastante coisa falando sobre resumos do mês, e vai estudando, vai analisando algumas coisas. Para quem tiver interesse, eu montei toda a parte de legislação separadinha para os 2 cargos no Hotmart, eu vou deixar aqui embaixo. E lá eu vou também colocar muitas questões anteriores da banca e de outras, quando não tem muito sobre o assunto. Mas é isso, se precisar de alguma coisa, pode mandar mensagem, tá bom? Beijo, até mais!